Francisco sobre São José. Então o Papa vai dando algumas características de São José. Na página 5 do nosso livreto, nós temos São José enquanto pai amado. E o Papa Francisco escreve: a grandeza de São José consiste no fato de ter sido o esposo de Maria e o pai de Jesus. É interessante que o Papa diz que a única grandeza de São José é esta, de ter sido esposo de Nossa Senhora e o pai de São José. Pensem como nós amamos as relíquias. Por exemplo, quando se vai na cidade de Turim e se vê o sudário, quanta emoção, aquele tecido que envolveu o corpo de Cristo, aquele tecido que tem as marcas da paixão, o sangue do Redentor. Quando se vai à Catedral de Paris, a coroa de espinhos, em Roma os cravos da paixão, etc. São José é uma relíquia viva de Cristo, abraçou Cristo, cuidou do Senhor, como Tito nos disse, provavelmente fez até ele mesmo, com suas mãos, a circuncisão de Cristo. Enfim, então São José é grande porque foi pai de Cristo, porque foi esposo de Nossa Senhora. Que vontade nós não temos de conversar com Santa Lúcia, Beata Lúcia, de falar com ela, ela que viu Nossa Senhora. Imagine quantas perguntas a gente ia fazer. Tanto é verdade que ela foi preciso, para falar com ela, tinha que pedir permissão ao Papa, porque todo mundo queria falar com Santa, vamos chamá-la já de Santa, porque é Santa, a que viu Nossa Senhora. Imagine São José, que foi esposo de Nossa Senhora. Então isso é a grandeza de São José. E o Papa vai, com um modo muito próximo, elencando alguns aspectos da vida de São José. E ele diz que faz isso deixando que a boca fale do coração. São José é muito devoto o Papa Francisco é muito devoto de São José. Eu ia dizendo que São José é muito devoto do Papa Francisco. Também. O Papa Francisco demonstra, desde o início do seu pontificado, muita devoção a São José. Por exemplo, o brasão do Papa tem a flor do nardo, que é o símbolo de São José. O Papa Francisco, logo no início do seu pontificado, ele inseriu o nome de São José nas orações eucarísticas. Todas as orações eucarísticas diz que nós possamos ir para o céu para conviver com Nossa Senhora, com os apóstolos, com os mártires e com os santos. Já tinha feito isso João 23, inserindo no cânon romano a oração que a igreja tem uma veneração tremenda, é a oração mais antiga, a oração eucarística número 1, que a igreja não toca porque tem uma veneração por ela. O Concílio de Trento chama a oração, o cânon romano, de Santíssima, onde não há erro e onde através dela se conhece bem a doutrina sobre a missa. Então o Papa João 23 já havia inserido no cânon romano, na oração eucarística primeira, o nome de São José. E agora o Papa Francisco, para todas as outras orações do missal, ele introduziu o nome de São José. Então o Papa, quando fala de São José, ele deixa que o seu coração fale, porque ele é um devoto de São José. E nós transparecemos essa devoção a São José? Nós que somos paroquianos de São José? Eu que sou pároco de São José, eu deixo transparecer isso? Devemos ter essa sensibilidade para com o nosso padroeiro. Foi uma das coisas que eu percebi também chegando na paróquia, que a paróquia precisa crescer em devoção a São José. Me permitam a sinceridade. Isso não vai roubar nenhuma glória ao Divino Espírito Santo.
O Espírito Santo é Deus. Deus que falou pelos profetas, como a gente. Então, honrar São José, nós estamos honrando também a Santíssima Trindade. São José é obra da Santíssima Trindade. Então, não tenhamos medo disso. Fiquei sabendo que a festa de São José é um tríduo, murcho, pequeno. E a festa do divino, um novenário magnífico. Vamos fazer um novenário magnífico para o Espírito Santo e um novenário magnífico para São José. Não vai ter problema. Quanto mais festa tivermos para o Senhor, melhor. Então o Papa fala, primeiro ponto, um pai amado. Jesus amou São José como um pai. Jesus olhou para São José e pôde aprender dele, como ouvimos também de título. Cristo, o verbo de Deus pelo qual tudo foi feito, agora aprendia de São José. O mesmo Dante Alighieri disse de Nossa Senhora. Dante Alighieri disse, olha, Deus fez Nossa Senhora tão perfeita que Ele mesmo quis ser feito por ela. Então isso é belíssimo, essa imagem. Depois fala pai na ternura, pai na obediência. Mas nós vamos nos concentrar agora nos últimos 3 aspectos de São José. E este momento será conduzido pelo meu irmão gêmeo, Padre Albeci, e ele nos dará essa palestra, enquanto agora eu tenho que ir celebrar um matrimônio. Então, para tornar prática o nosso encontro, agora eu vou celebrar um casamento. São José que viveu esta experiência com Nossa Senhora, São José que foi pai da Sagrada Família, que ele também inspire outros a serem pais e a construírem a família de Nazaré. Então, dentro do congresso, eu quis também que tivéssemos um matrimônio, para lembrar que a família sagrada de hoje é fundada sobre o matrimônio, sobre a bênção de Deus. Então acolhamos com grande alegria o nosso Padre Albeci, que vem com muita bondade, com muita disponibilidade. É um padre que sabe dizer sim em todos os momentos. É um padre que foi para as UTIs na pandemia. É um padre que não deixou nenhum paroquiano seu sem o auxílio dos sacramentos, sem que o padre estivesse nas exéquias, porque ele também, como os grandes santos, não tem medo de morrer. Padre Albeci, a palavra está com você, nos dê alegria de sua sabedoria, de sua espiritualidade. Muito obrigado. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Então, boa tarde a todos. Então, amados irmãos e irmãs, essa carta do Papa, né, a todo o povo de Deus, dirigida a cada um de nós, é um texto que você pode pegar tranquilamente para você fazer o seu retiro pessoal. Você pode pegar esse texto e fazer tranquilamente o retiro do seu grupo, da sua pastoral. Porque que certamente o Papa fez essa carta em oração, rezando. Ele tira de fato as palavras do seu coração. É uma carta simples, toda afetuosa, não é? O Padre Johnny comentou o primeiro ponto, pai amado. O segundo ponto, pai na ternura, mostrando ali a ternura de São José. E pai na obediência, que nós ouvimos muito bem o Tito, e mostrando ali São José obedecendo sempre à voz do anjo. E os pontos que eu peguei foram
que ficou na minha responsabilidade foram os últimos pontos, o 4, o 5 e o 6. Número 4, ponto, pai no acolhimento, né? São José, aquele que acolhe a Virgem Maria, sem colocar condições prévias, né? Ele vai, com seu coração nobre, subordinar à caridade aquilo que ele aprendera com a lei. Ora, nós vimos na fala do nosso irmão que era justo, se São José quisesse resolver aquele problema ali, aquela dúvida, somente fazer a denúncia, e a lei era clara, ela ia ser apedrejada, não é? Era a punição, era a lei, ele estaria agindo dentro da lei, mas não, ele deixa de fato que a caridade seja soberana ali. E isso é uma grande contradição para os tempos de hoje, onde o que reina é a violência psicológica, verbal e física contra a mulher. São José se apresenta como uma figura de homem respeitoso, delicado. Mesmo não dispondo de todas as informações, se decide pela honra, dignidade e vida da Virgem Maria. E na sua dúvida sobre o melhor a fazer, Deus ajudou a escolher, iluminando o seu discernimento. E é isso que cada um de nós somos chamados a fazer. Na dúvida, pedir o discernimento, a luz, o entendimento ao Espírito Santo, para que nós possamos sempre optarmos pela escolha certa, pela opção certa. A carta continua dizendo: na nossa vida, muitas vezes, sucedem coisas cujo significado não entendemos, e a nossa reação frequentemente é a desilusão e a revolta. Quem nunca agiu assim diante de uma situação difícil na vida? Diante da partida de um ente querido, diante de um acontecimento e que vem a desestabilizar as pessoas. Imagine as pessoas que perderam as casas, tudo agora em alguma parte do nosso país, né? Aqui na Bahia mesmo está chovendo muito. Nos Estados Unidos também, o furacão que passou lá. Como entender aquilo? Você ir dormir tranquilo, que conquistou. Imagina a pessoa que entrou ali na casa nova, tranquilo. Olha a conquista, né? Na segunda-feira eu vou fazer o seguro, nem pagou o seguro ainda. E entrou e de repente acorda ensanguentado, olhando, e a casa é só destruição. Como entender uma situação como essa? Por isso o Papa diz, e nossa reação frequentemente é a desilusão e a revolta. Diferente, o que São José faz? Ele deixa de lado os raciocínios para dar lugar ao que sucede. E por mais misterioso que possa parecer aos seus olhos, ele acolhe e assume a sua responsabilidade e se reconcilia com sua própria história. Se não nos reconciliarmos com a nossa história, não conseguiremos dar nem mais um passo, porque ficaremos sempre reféns das nossas expectativas e consequentes desilusões. Quando eu fui preparar esse momento, eu parei muito tempo nesse parágrafo aqui e rezava. Algum momento chorava também. Porque é preciso a gente entender isso aqui. Devemos, de fato, nos reconciliarmos com a nossa história. É um processo de cura que o Senhor deseja fazer na vida de cada um de nós. O Papa está colocando aqui todo o seu coração. Está aqui colocando realmente uma partilha da sua oração. Aqui não foi só fruto do seu entendimento, da sua inteligência, mas acredito que aqui também é uma partilha
do seu momento íntimo de oração com Deus. Então, ele continua: se não nos reconciliarmos, já disse aqui, a vida espiritual que São José nos mostra não é um caminho que explica, mas um caminho que acolhe. A pessoa que está vivendo lá aquela situação, que perdeu a casa, que perdeu os bens, que perdeu entes queridos, como explicar aquilo para aquela pessoa? Não há como explicar, mas muitas vezes é preciso que cada um acolha aquilo que está vivendo, aquilo que nosso Senhor permitiu que acontecesse na sua vida, na sua história. Só a partir deste acolhimento, dessa reconciliação, é possível intuir também uma história mais excelsa, um significado mais profundo. Parecem ecoar as palavras inflamadas de Jó, quando desafiado pela sua esposa a rebelar-se contra o mal que lhe está acontecendo, ele responde: ora, se recebemos os bens das mãos de Deus, não aceitaremos também os males? Em algumas traduções vai usar a palavra felicidade, não é? Se vocês forem pegar outras Bíblias, alguma tradução ele vai dizer: olha, se nós acolhemos das mãos de Deus, recebemos das mãos de Deus as felicidades, as alegrias, por que também não acolher as tristezas, as infelicidades? Mas muitas vezes nós somos incapazes de perceber isso. Tantas alegrias, tantas felicidades recebemos de Deus e acabamos focando só naquilo que é negativo. Acabamos olhando só para aquilo que é o problema. São José, ele é um homem, não é um homem resignado passivamente. O seu protagonismo é corajoso e forte. O acolhimento é o modo pelo qual ele manifesta na nossa vida o dom da fortaleza. O acolhimento é o modo pela qual se manifesta na nossa vida o dom da fortaleza, onde o Senhor nos dá a força para acolher a vida como ela é. Todas as vezes que nós temos a capacidade de acolher determinadas situações difíceis na nossa vida, nós estamos ali também recebendo a força, né? O dom do Espírito Santo, o dom da fortaleza. E assim nós vamos poder aceitar até as situações contraditórias, os imprevistos, as desilusões. Nós gostamos de organizar a nossa vida, né? Ter a nossa vida toda bonitinha, organizada, não é? Um evento que a gente está fazendo, mas sabemos que nada sai tudo perfeitinho. Sempre tem aquele momento onde parece que está tudo já organizado, aí de repente aquela situação, né? Nós devemos também ter a força, né, de aceitar, entender que isso também faz parte da vida, né? O que Deus disse ao nosso santo, né? José, filho de Davi, não temas. O Papa diz assim, parece repeti-lo a nós também. Aqui eu teria até a audácia de corrigir o Papa, né? Está gravado aí, mas é só na minha pequenez. Não é que parece, de fato, o Senhor repete para cada um de nós: não tenhas medo. É necessário deixar de lado a ira e a desilusão, para movidos não por qualquer resignação mundana, mas com uma fortaleza cheia de esperança, dar lugar àquilo que não escolhemos, mas toda vida existe. Acolher a vida desta maneira introduz-nos num significado oculto. A vida de cada um de nós pode recomeçar milagrosamente se encontrarmos a coragem de viver segundo aquilo o que o Evangelho nos indica. Claro, aqui é muito difícil, porque todos os dias nós estamos ali fazendo a nossa oração com o Evangelho. Todos os dias nós temos o contato com a palavra de Deus.
nós sabemos onde o Evangelho denuncia o nosso erro, mas muitas vezes nos falta a força e a coragem de tomarmos a decisão certa. A decisão que nós ouvimos o nosso interior pedir, que o Evangelho vai nos provocando a isso, mas muitas vezes a gente vai esmorecendo e dizendo, não, eu vou continuar como a minha vida está. Mas o Papa diz claramente que nós podemos sim recomeçar de uma maneira milagrosa. Deus pode fazer brotar flores no meio das rochas, e mesmo que o nosso coração nos censure de qualquer coisa, Ele é maior que o nosso coração e conhece tudo. Muitas vezes, nós temos o desejo da mudança, e o nosso coração às vezes vai nos mostrando, vai nos dizendo, não, mas você é ruim, mas você tem essa situação, né? Que nós sabemos de muitas escolhas que muitas vezes vamos fazendo errado, mas nosso Senhor diz, ora, Ele é maior que o nosso coração e conhece tudo. Reaparece aqui o realismo cristão dentro desse contexto, né? Que não deixa fora nada do que existe. A realidade, na sua misteriosa persistência e complexidade, é portadora de um sentido da existência, com as luzes e sombras. É isso que leva o apóstolo Paulo a dizer, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Nós devemos sempre lembrar dessa passagem, diante de tudo que estamos vivendo, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E Santo Agostinho também nos diz, tudo, incluindo aquilo que é chamado mal, nessa perspectiva global, a fé dá significado a todos os acontecimentos, sejam eles felizes ou tristes. Muitas vezes nós não vamos compreender porque estamos dentro do turbilhão da situação, mas quando vai passando o tempo, os anos, nós vamos perceber que aquela situação contribuiu sim para a nossa vida, mesmo tendo nos ferido, tendo nos machucado, contribuiu para aquilo que eu sou hoje, para aquilo que eu quero me tornar. Cada situação vem para nos fortalecer. E o que eu acho também interessante nessa carta do Papa, quando ele vai falar sobre a questão acabei de ler aqui para vocês, mas ainda do realismo cristão, que vai contra duas grandes tendências. Eu posso ser um pessimista. Eu lembro que quando eu cursei filosofia, eu fiz o meu elaborato em Blaise Pascal, um filósofo francês, e ele é de uma tendência muito pessimista. E eu fui percebendo que a minha vida estava toda assim, tudo eu levava num viés muito pessimista. Tá dando errado, mas é assim mesmo, a tendência é piorar. Ia levando a vida assim. Às vezes é até mais confortável para você entender. É sério. E aí eu fui vendo que tudo na minha vida eu levava sobre uma perspectiva pessimista. Mas às vezes quando eu queria fugir disso, caía num otimismo bobo. Não, vai dar certo, é só acreditar, e não, vamos pensar positivo, e vai dar certo sim, tudo. Mas o que é que há de errado nisso, Padre Albeci? É porque se você está num otimismo bobo, quando vai acontecer sim coisas ruins. E aí, como que você explica? Se você estava tão otimista, não é? Mas você não é pessimista. Então, eu fico aonde? No pessimismo? No otimismo bobo? Não, eu devo encarar a vida com o realismo cristão. Tentar sempre ver além. Pedir a graça ao Senhor de sempre enxergar além daquela situação que eu estou vivendo. Assim, longe de pensar
longe de nós pensar que crer significa encontrar soluções fáceis, consoladoras. Antes, pelo contrário, a fé que Cristo nos ensinou é que vemos em São José, que não procura atalhos, mas enfrenta de olhos abertos aquilo que acontece, assumindo pessoalmente a responsabilidade por isso. O que nós estamos vivendo hoje, o que cada um vive como dificuldade, como desafio, também foi fruto de escolhas. Se o seu matrimônio está difícil, se o seu trabalho não está muito bom, tudo isso que você vive hoje, onde você chegou hoje, é fruto das suas escolhas. Então você deve encarar sim, de olho aberto, os acontecimentos e assumir para si a responsabilidade por isso. Não é o outro, não é a minha esposa, não é o meu esposo, não é minha mãe, não é meu pai, não é meu filho, sou eu. A responsabilidade é minha. Então é isso que São José quer nos ensinar por meio da acolhida dos fatos. O acolhimento de José nos convida a receber os outros sem exclusões, tal como são, reservando uma predileção especial pelos mais frágeis. É o que vai mais aparecer nas escrituras, né? Acolher os órfãos, defender as viúvas, amar o forasteiro. Posso imaginar ter sido do procedimento de São José que Jesus tirou a inspiração para a parábola do filho pródigo e do pai misericordioso. Olha só, o Papa chega a dizer que quando reza, quando lembra da parábola do filho pródigo e do pai misericordioso, ele chega a entender que Jesus conta aquela parábola ao povo, lembrando do seu pai, José, que é acolhedor, que é misericordioso. O quinto ponto é pai com coragem criativa. Quem aqui é pai? Levanta o braço, por favor. A maioria dos homens, né, que estão aqui são pais, né? Se a primeira etapa de toda a verdadeira cura interior é acolher a própria história, ou seja, dar espaço no nosso íntimo, até mesmo aquilo que não escolhemos na nossa vida, convém acrescentar outra característica importante, a coragem criativa. Esta vem acima de tudo, aliás, sobretudo, quando se encontram as dificuldades. Quem aqui nunca teve essa coragem criativa? E ele vai dizer, com efeito, perante uma dificuldade, você pode estagnar e abandonar o campo, ou tentar vencê-la de algum modo. Às vezes, são precisamente nas dificuldades que nós vamos sair, cada um vai encontrar dentro de si os recursos que a gente nem imaginava ter, vai dizer o Papa, né? Imagine aí quando você está lá no seu trabalho, tranquilo, e de repente você encontra a notícia que você foi demitido. É preciso essa coragem criativa. O pai ou a mãe que volta para casa recebendo essa notícia, ele já volta pensando, o que eu vou fazer? E tenham certeza, dali sai uma resposta de fato corajosa, criativa. O Papa também vai dizer no parágrafo seguinte, que quando nós vamos olhar os evangelhos da infância, sempre vai querer vir uma pergunta: por que Deus
não fez um milagre, uma intervenção direta naquela situação tão dolorosa para a família de Nazaré? E o Papa mesmo responde: ora, porque Deus ele quer agir por meio de pessoas. Deus ele quer realizar o milagre através de coisas ou de pessoas. E São José, ele é o milagre para a família de Nazaré. É ele que conduz, é ele que não tem medo e vai. É ele que está sempre defendendo os dois, né? Desde a fuga do Egito, há tantas situações, ele está lá do lado. Que bonito perceber essa coragem criativa de São José. Deus encontra sempre a forma de realizar o seu plano de salvação. Às vezes também a nossa vida parece estar à mercê de poderes fortes, né? Como estava ali, parecendo que a vida do menino Jesus iria perecer nas mãos dos fortes. Mas o Evangelho diz-nos que Deus consegue sempre salvar aquilo. Me perdi aqui, me perdoe. Mas o Evangelho diz-nos que Deus consegue sempre salvar aquilo que conta, desde que usemos a mesma coragem criativa do carpinteiro de Nazaré, o qual sabe transformar um problema numa oportunidade, antepondo sempre a sua confiança na providência. São José, ele é conhecido também por muito pelo santo da providência, da divina providência. Então, sempre quando a gente reza, né, São José, algumas pessoas respondem, providenciai. Né? A gente não diz, São José, rogai por nós. Né? Em algumas comunidades também, quando se diz São José, se responde, providenciai. Porque ele é o santo que está ali também agindo, sendo providência divina na família de Nazaré. Se em determinadas situações parece que Deus não nos ajuda, isso não significa que nos tenha abandonado, mas que confia em nós com aquilo que podemos projetar, inventar, encontrar. Olha que bonito, não é? Deus confia também em nós, porque Ele nos deu muitas capacidades. Então, se você está vivendo uma situação difícil, pode ter certeza, você também tem os meios necessários para sair dessa situação. Trata-se da mesma coragem criativa demonstrada pelos amigos do paralítico. Ora, eles estavam numa situação muito difícil. Sabia que o seu amigo era paralítico. Sabia que ali estava alguém que podia curar aquele paralítico. Mas não tinha como chegar até Jesus. A casa estava lotada. E agora? Só temos essa oportunidade. O que fazer? E olha para um lado, olha para o outro. Aqui se bater no ombro, tem mais alguém querendo um milagre. O que a gente faz agora? Coragem criativa. Vamos colocar por cima, pelo teto. Nossa, que loucura, só tem esse jeito. Vamos. Isso é coragem criativa. Você enxergar uma saída onde aparentemente não existe. Peça a graça da coragem criativa que São José tem. Homem, os teus pecados são perdoados. Jesus reconhece a fé criativa com que aqueles homens procuraram trazer-lhe o seu amigo doente. E no fim de cada acontecimento que tem José como protagonista, o Evangelho observa que ele se levanta, toma consigo o menino e sua mãe e faz o que Deus lhe ordenou. Com efeito, Jesus e Maria, sua mãe, são o tesouro mais precioso da nossa fé. No plano da salvação,
O filho não pode ser separado da mãe, daquela que avançou pelo caminho da fé, mantendo fielmente a união com seu filho até a sua cruz. E é São José que faz com que eles não sejam separados por meio da sua coragem criativa. Sempre nos devemos interrogar se estamos também protegendo com todas as nossas forças Jesus e Maria, que misteriosamente estão confiados à nossa responsabilidade, ao nosso cuidado, à nossa guarda. O Filho do Todo-Poderoso vem ao mundo assumindo uma condição de grande fragilidade, que o Papa também nos convida a nos questionarmos se de fato também somos esses que temos a coragem criativa para proteger também, que seria também mais a questão da nossa própria fé. Nós vimos o ponto 4, o ponto 6 é pai trabalhador, né? Também foi muito bem colocado aqui, e aqui certamente vai ser uma parte que vai compor a doutrina social da igreja, digamos assim, porque os documentos e os pronunciamentos dos papas que vão colocando sobre a questão da doutrina social da igreja não é algo acabado. Quando a gente vai estudar a doutrina social da igreja, a gente vai entender isso, que sempre vão acontecer contribuições, né? Desde a Rerum Novarum, que também foi colocado, né? Documento que falava das coisas novas, até esse aqui também, quando ele fala pai trabalhador, que nós ouvimos tanto o Padre Jônio, como também o Tito falando sobre o pai trabalhador. O trabalho torna-se participação na própria obra da salvação, oportunidade para apressar a vinda do reino, desenvolver as próprias potencialidades e qualidades, colocando-as a serviço da sociedade e da comunhão. O trabalho torna-se uma oportunidade de realização, não só para o trabalhador, mas sobretudo para aquele núcleo originário da sociedade, que é a família. Uma família onde falta o trabalho está mais exposta às dificuldades, tensões, fraturas e até mesmo a desesperada e desesperadora tentação da dissolução, né? Quantas famílias muitas vezes, né, acabam por conflitos gerados pela falta de trabalho, por conflitos gerados porque muitas vezes o pai de família, a mãe de família já não consegue ser o provedor, né, daquela família. A pessoa que trabalha, seja qual for a sua tarefa, colabora com o próprio Deus, torna-se em certa medida criadora do mundo que a rodeia. A crise do nosso tempo, o Papa vai dizer que é uma crise econômica, social, cultural e espiritual, pode constituir para todos um apelo a redescobrir o valor e a importância e a necessidade do trabalho para dar origem a uma nova normalidade em que ninguém seja excluído. O trabalho de São José lembra-nos que o próprio Deus, feito homem, não desdenhou o trabalho. A perda de trabalho que afeta tantos irmãos e irmãs e tem aumentado nos últimos meses devido à pandemia. Essa realidade nós também tocamos, nós também sentimos, porque o Papa está falando, claro, inserido no tempo, né, olhando as dores e as necessidades do povo, dos nossos irmãos. E ele faz um pedido também. Peçamos a São José Operário que encontremos via onde nós possamos comprometer até se dizer nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família sem trabalho. Ponto 7, o Papa vai falar sobre
Pai na Sombra. Pai na Sombra, que ele vai pegar de um texto de um escritor polaco, que o livro dele, o título é A Sombra do Pai, onde ele narra a vida de São José em forma de romance, com a sugestiva imagem da sombra, apresentava a figura de José, que é para Jesus a sombra na terra do Pai Celeste. Guarda-o, protege-o, segue os seus passos, sem nunca se afastar dele. Lembra o que Moisés dizia a Israel: neste deserto, vistes o Senhor, vosso Deus, conduzi-vos como um pai conduziu o seu filho durante toda a caminhada que fizestes até chegar a este lugar. Assim José exerceu a paternidade durante a sua vida. Ou seja, São José que acompanha nosso Senhor Jesus Cristo em todos os seus momentos, que está ali, em cada situação. E é interessante que aqui o Papa, ele vai nos ensinar de uma maneira profunda sobre o significado de ser pai, não é? Convido a todos os pais, não é, depois a pegarem o ponto 7 e rezarem com esse ponto 7. Se colocar em oração. Não é para ler querendo entender só com a sua razão, mas deixar que aquilo caia mesmo como semente no seu coração. Olha só o que ele diz: não se nasce pai, torna-se. E não se torna pai apenas porque se colocou no mundo um filho, mas porque se cuida responsavelmente dele. É o que a gente mais vai encontrar aí. São pessoas que vão colocando o filho no mundo, mas não teve a capacidade de se tornar pai verdadeiramente, de aprender o que é pai, o que é ser pai verdadeiramente. Aí ele diz: sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outro, em certo sentido, exercita a paternidade a seu respeito. Então, a paternidade, ela está muito ligada à responsabilidade. Responsabilidade em tudo. Às vezes também vamos colocar essa responsabilidade aqui, vamos rebaixar só ao nível de ser provedor da casa. E não é isso. Quantas famílias que tem o pai que coloca de tudo, que dá de tudo de bom e do melhor para o filho, mas não consegue exercer a função de pai. É ausente. Não consegue dar um testemunho de vida. Não consegue amar o filho ou a filha, no sentido de escutar, de orientar. A isso que o Papa fala é algo muito duro, muito pesado. Ele diz: na sociedade atual, muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai. Vou repetir para vocês. Na sociedade atual, muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai, né? Exatamente por isso, porque tem um pai ausente, porque tem um pai que acha que só sendo provedor da casa já é pai, mas nem consegue parar muitas vezes para perceber a dificuldade do filho, para ir lá e orientar. Muitas vezes coloca só sobre a responsabilidade da mãe, né? Vá lá e fale. Não, é algo conjunto. A mãe sim pode repreender e deve, mas também o pai. Os dois juntos devem tomar essa responsabilidade. Aí ele diz: a igreja, a própria igreja de hoje precisa de pais. Continua a atual advertência dirigida por São Paulo aos Coríntios. Ainda que tivesseis 10.000 pedagogos em Cristo,
não tereis muitos pais. E cada sacerdote ou bispo deveria poder acrescentar como apóstolo: fui eu quem vos gerei em Cristo Jesus pelo Evangelho. E aos Gálatas ele diz: meus filhos, por quem sinto outra vez dores de parto, até que Cristo se forme em vós. Essa deve ser também a missão dos bispos, dos padres, né? Eu, como padre jovem, né, estou aprendendo. Também não nasci padre. É um processo. Também preciso amadurecer na missão de ser pai, de exercer a paternidade. Muitas vezes não vou saber ser pai. Muitas vezes vou errar e não vou ser pai. Mas com o tempo também Deus vai nos conceder essa graça de ir amadurecendo, de ir percebendo a necessidade dos filhos espirituais, de saber como conduzir esses filhos, né? Isso também vem com o tempo. Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade, não segurá-lo, nem prendê-lo, nem subjugá-lo, mas torná-lo capaz de opções. Escutem aqui os pais e as mães aqui presentes também, né? Essa é a missão de ser pai, né? Introduzir o filho na experiência da vida. Não vivam só com proibições por cima de proibições. Tem que ter limite? Claro que tem, mas tem certos momentos que você tem que deixar o filho encarar a realidade da vida. Não, nunca vou deixar meu filho trabalhar, não. Quanto eu puder, ele só estudar tudo, que bom, né? Quem consegue deixar que o filho só estude também. Mas vai chegar o momento da experiência dele do trabalho também, de sentir aquilo ali, de sentir a responsabilidade. Muitas vezes você, como pai, que pode dar tudo ao filho, muitas vezes você tem que dizer: não, espere um pouco, né? É a experiência dele também, de esperar, de saber que as coisas têm as suas dificuldades. Às vezes os pais estão passando por uma dificuldade financeira gigantesca e esconde dos filhos, se mata e se acaba para fazer tudo o que o filho quer. Ou seja, você não está permitindo que ele toque na realidade da vida. Ele não pode aquilo naquele momento. Mas você, porque não, eu não tive isso, e eu vou dar tudo que eu não tive para o meu filho, nem que me custe sei lá o quê. Vocês já escutaram isso ou é só besteira que o padre está falando? Né? Ele tem sim que experimentar, junto com vocês, a realidade. E ele diz mais sobre essa questão de como deixar o filho, né? Não prender, nem subjugá-lo, né? Mas torná-lo capaz de opções, de liberdade, de partir. Talvez seja por isso que a tradição, referindo-se a São José, ao lado do apelido de pai, colocou também o de castíssimo. Não se trata de uma indicação meramente afetiva, mas é uma síntese de uma atitude que exprime o contrário da posse. A castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. Um amor só é verdadeiramente tal quando é casto. O amor só é verdadeiramente amor quando eu deixo o outro livre. Livre. Ou seja, um filho não é uma posse. Aquela pessoa que você ama não é sua posse, né? É alguém que você ama e que tem que ser respeitado na sua liberdade. Tem que ser respeitada na sua liberdade. O amor que quer possuir acaba sempre por se tornar perigoso, prende, sufoca,
torna infeliz. O próprio Deus amou o homem com um amor casto, deixando-o livre, inclusive de errar, e opor-se a ele. A lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade. E José soube amar de maneira extraordinária, livre. Nunca se colocou a si mesmo no centro, soube descentralizar-se, colocar Maria e Jesus no centro da sua vida. Então, São José é este grande exemplo de como amar o próximo, de como amar os nossos, né? Com um amor casto, um amor que deixa livre, né? Que deixa a pessoa livre para crescer, para fazer opções. E essa parte aqui também achei muito belo, né? Quando o Papa vai dizendo que a felicidade de São José não se situa na lógica do sacrifício de si. Olhem só. A felicidade de São José não se situa na lógica do sacrifício de si, mas na lógica do dom de si. Certamente, principalmente os casais, fazem um sacrifício pelo outro, não é verdade? Ou não? Quem não está fazendo sacrifício está mal no matrimônio. Tem que ter alguns sacrifícios, tem que ter. Mas ora, a felicidade de São José não está nisso, no sacrifício de si, mas na lógica do dom de si, ou seja, algo elevado. O que quer dizer isso? Para ele, esse sacrifício não é um sacrifício, é algo leve, é algo que ele faz porque ele entende que tem que ser daquele jeito. Aquilo que você faz como um sacrifício de si, São José fazia com naturalidade, de maneira espontânea, entendendo que tinha que fazer aquilo, se encontrando naquela atitude. Por isso, como é bonito olhar os evangelhos, em nenhum momento aparece um A de São José. São José não diz nem A. E São José disse A. Não tem nada. São José não fala nada. Mas ele é o homem da atitude. O homem que faz. O homem que faz. E isso nós devemos trazer para a nossa vida. Sempre. O mundo precisa de paz. Rejeita os dominadores. Isto é, rejeita quem quer usar a posse do outro para preencher o seu próprio vazio. Tem gente que tem um sonho, né? Ai, meu sonho é ser pai. Não, olha, eu vou me realizar quando eu for pai. Cuidado. Cuidado. Né? Principalmente os mais jovens, porque muitas vezes está querendo preencher um vazio. E não é por aí. O ser pai vai muito, muito, muito mais além. Né? É exatamente isso que o Papa vem nos dizer. Rejeita aqueles que confundem autoridade com autoritarismo, confronto com opressão, caridade com assistencialismo, força com destruição. Toda a verdadeira vocação nasce do dom de si, que é a maturação do simples sacrifício. Então que nós possamos também pedir essa graça de tudo que for realizado ser com dom de si. A paternidade que renuncia à tentação de decidir a vida dos filhos sempre abre espaço para o inédito. Alguém aqui já quis decidir a vida do filho? Meu filho, olha, você tem que fazer medicina. Não, pai, mas eu quero tal curso. Não, meu filho, olha, é medicina. Pai, mas olha, eu me identifico. Meu filho, medicina. E aí o coitado vai murchando. Mas pai, não, eu já falei. E ele queria dizer o que ele queria fazer.
não é? Queria dizer o que ele queria fazer, mas o pai muitas vezes agiu com autoritarismo, querendo o melhor para o filho, ou o melhor para si, né? Sustentar o status, que eu tenho um filho que é isso, que é aquilo, que é não sei o quê. É mais uma realização pessoal do que uma preocupação com o filho. Aí eu vou repetir novamente. A paternidade que renuncia à tentação de se decidir a vida dos filhos sempre abre espaços para o inédito. Cada filho traz sempre consigo um mistério, algo de inédito, que só pode ser revelado com a ajuda de um pai que respeita a sua liberdade. Imagina se os pais de Bento XVI dissessem que ele era para fazer uma outra coisa. A gente nunca ia ouvir falar o nome dele, né? Joseph Ratzinger, né? Mas não, respeitaram a sua escolha, a sua decisão. Tantos outros que às vezes vivem uma vida frustrada porque os pais não permitiram que ele descobrisse o inédito no filho. Queria uma figurinha repetida, uma historinha repetida. Não confiaram na capacidade de encontrar o inédito no filho. Poldaram a liberdade do filho de escolher o próprio futuro, né? É pesado isso, né? Às vezes a gente faz tudo isso achando que está fazendo o melhor para o filho. Não, padre, o senhor não entende, não. É o melhor para o meu filho. Será se é para o seu filho mesmo? Ou é o melhor para você? Como a gente já estava questionando aqui. Um pai sente que completou a sua ação educativa e viveu plenamente a paternidade, apenas quando se tornou inútil. Olha a pérola que o Papa Francisco nos traz. Um pai sente que completou a sua ação educativa e viveu plenamente a paternidade apenas quando se tornou inútil. Quando vê que o filho se tornou autônomo e caminha sozinho pelas sendas da vida. Quando se coloca na situação de José, que sempre soube que aquele menino não era seu, fora simplesmente confiado aos seus cuidados. No fundo, é isso mesmo que dá a entender Jesus quando afirma: na terra a ninguém chameis pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Então, cada pai tem que trazer isso firme, né, como um firme propósito. Eu vou conduzir meu filho até ele conseguir caminhar com as próprias pernas, até ele não precisar mais de mim, até quando ele não precisar mais nem ligar no fim de semana. Ai, meu Deus, fiz tudo por esse meu filho, nem uma ligação. Que besteira. Fique contente, fique feliz. Você realizou a sua missão. Seu filho tem outras pessoas agora para ligar, outros problemas agora para lembrar. Às vezes está lembrando lá do próprio filho dele. Mas às vezes a gente sempre fica, né? Não, meu filho, você se tornou inútil. Essa é a palavra que o Papa usa, né? Se fosse só o Albeci falando, que padre velho grosso. Todo mundo diz que ele é grosso mesmo, tá vendo? Chamar eu de inútil, pois é, você vai se tornar inútil. Se você viver plenamente a sua paternidade, não é? Se você viver plenamente a sua paternidade, porque é isso que o Papa está dizendo, né? Todas as vezes que nos encontramos na condição de exercitar a paternidade, devemos lembrar-nos que nunca é exercício de posse, mas sinal que remete a uma paternidade mais alta. Em certos sentidos, estamos sempre todos na condição de José, sombra do único Pai Celeste,
que faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus, e faz cair chuva sobre os justos e os pecadores, a sombra que acompanha o Filho. E assim nós chegamos ao fim desse momento, né, que eu tinha com vocês. O Padre Johnny e tanto Tito falava também que no início, o motivo que o Papa escreveu essa carta, né? Vocês lembram, né? O aniversário de 150 anos de quê? Acho que não lembram, não. De quê? Pronto, a proclamação de São José como padroeiro da Igreja Universal. Da Igreja Católica, né? Católico quer dizer universal, né? Da Igreja Universal do Reino de Deus, não. Esse é o motivo. E o Papa, no final, ele vai dizer o objetivo dessa carta. Qual o objetivo dessa carta? É que aumente em nós o amor por este grande santo. Que nós possamos sair daqui amando mais São José, pedindo a intercessão dele, em cada momento de dificuldade, né? Seja uma dificuldade financeira, espiritual, pede a São José, ide a São José. Tenho certeza que ninguém vai voltar com as mãos vazias, com o coração vazio. Você vai voltar muitas vezes com uma resposta, né? Com uma saída, com a graça de uma coragem criativa. Juntos, vamos de pé, rezar uma Ave Maria, pedindo a graça à Santíssima Virgem de amarmos São José, assim como ela amou o seu esposo, assim como ela estava e experimentou da ação de São José, da sua providência. Peçamos à Virgem Maria esta graça, que também cada um de nós possamos experimentar da providência de São José nas nossas vidas. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores,